falar do Rafinha, porque, de novo, Renato, a gente abre o fim de papo com um brasileiro tendo feito um hat-trick na Champions League. Foi o Rafinha que esmagou o Bayern. E agora? Por que esses caras não conseguem fazer isso pela seleção, hein, Renato? Boa noite. Boa noite, Marinho. Boa noite, Alícia, Danilo, Bruno, todo mundo que está nos assistindo agora. Aliás, eu só tenho uma explicação. Os nossos técnicos da seleção são muito ruins. É aquela velha história, os técnicos brasileiros realmente estão há anos-luz dos técnicos estrangeiros. O Rafinha joga uma barbaridade no Barcelona. O Vinícius Júnior joga uma barbaridade no Real Madrid. Os dois vão para a seleção, são jogadores completamente opacos. Faz um golzinho aqui contra a Venezuela, o outro tem uma boa atuação num tempo contra o Paraguai, e nada mais além disso. Gente, é impossível não acreditar essa diferença de rendimentos. Claro, vão dizer, mas o Barcelona é um time muito melhor do que a nossa seleção brasileira hoje em dia. Não, explica, mas não justifica, como gostava de dizer meu pai, que era militar. Não pode ser tão simples assim essa explicação. Os técnicos brasileiros precisam realmente se modernizar. Precisam ir ao Real Madrid e ver bem lá como é que joga o Vini e conversar com o Ancelotti. Precisam ir ao Barcelona e ver como joga lá o Rafinha. E por aí vai. Mas aqui nós simplificamos tudo. O Rafinha no Barcelona joga de camisa 10. Não é verdade. O Rafinha joga no Barcelona se deslocando por todas as posições do ataque. Então, é difícil. Ao mesmo tempo animador pelo lado que diz assim, os caras são bons. Mas é desanimador quando a gente vê o rendimento deles na seleção. É algo que precisa ser realmente repensado e, quem sabe, trazer um treinador estrangeiro para fazer com que eles joguem aqui o que eles jogam lá fora. Como conseguir resolver essa equação, hein, Alícia? Porque a gente olha para a TV, vê o Rafinha empilhando gols, e não é em qualquer adversário, é no Bayern de Munique. Ontem a gente viu o Vini Júnior fazendo pinturas contra o Borussia Dortmund, e como disse o Renato, chega na seleção, nenhum dos dois consegue explodir. Como que se resolve esse problema? Me ajuda, Alícia, boa noite. Boa noite, Marinho. Sem falar no Deivinho, né, Marinho? Aí o grande craque brasileiro do momento, que ontem também amassou o River. Não mistura, não exagera. Deivinho, Deivinho na seleção. Aí é demais. Estou falando de craques, Renato. Você fala Daverson, o Renato vai ter pesadelo quando você fala Daverson, Alícia. Cuidado, não fala a palavra Daverson aqui. Assuntos delicados. Boa noite, Marinho, Renato, Bruno, Danilo, todo mundo que está com a gente. Claramente tem um problema de coesão, de coletivo, de trabalho na seleção brasileira, porque, mais uma vez, como você falou, 2 dias seguidos em que 2 jogadores do Brasil, em partidas importantes, destroem o jogo, né? Então, assim, eu acho que, olhando para o copo meio cheio, é uma boa notícia, me traria mais desesperança se a gente não tivesse ninguém jogando bem. Você olha e fala, todos os caras, mesmo nos melhores times, não estão rendendo. Não é o caso. Então, assim, material tem. Essa seria a pior notícia, né? Isso seria muito mais difícil de reverter se o Brasil não tivesse as peças. Trocar um treinador é mais fácil do que você esperar uma geração inteira mudar e você conseguir novos talentos. Então, eu olho por esse lado de que é bom, né? O que a gente precisa fazer para eles renderem juntos? Acho que tem um pouco de qualidade, especialmente a gente já falou algumas vezes disso aqui, no meio-campo, né? O Brasil carece muito dessa criatividade, então, mesmo jogadores talentosos como o Rafinha, como o Vini Júnior, né, o Igor Jesus, ou enfim, quem quiser que jogue, né, mais à frente, o próprio Luiz Henrique, que entrou bem, a bola chega pouco, então chega menos, tem-se menos oportunidades do que talvez no Barcelona ou no Real Madrid, mas não justifica essa disparidade, parecem jogadores diferentes, parece que em algum lugar o cara deixa a alma a hora que ele faz o check-in lá na Granja Comari e fica só o corpo. Então é preciso entender por que não está funcionando. Tenho esperança que o Dorival vai ser esse cara? Nesse momento não tenho, né? Porque ele teve um ano inteiro para trabalhar com esses caras e a gente não consegue vê-los rendendo contra adversários fraquíssimos. Aí os caras vão lá jogar com o Bayern, jogar com o Borussia e de repente, né, fazem o que fazem. O Vini, né, tem tudo para ser escolhido segunda-feira o melhor do mundo e na seleção ele não consegue ser nem o melhor da seleção.
né? Definitivamente não parece o mesmo jogador. Então, eu acho que a gente tem algumas falhas, alguns buracos aí nessa geração, muita gente sonhando que a volta do Neymar possa ser a solução mágica, mas claramente assim, dá para fazer esses jogadores renderem mais. E não é só mudando de posição, porque se tem uma coisa que o Dorival fez com o Rodrigo, por exemplo, foi mudar ele de posição, e nenhuma delas deu certo. Então, tem algum caminho aí, porque não é possível que esses caras desaprendam a jogar bola na hora que metam a camisa amarela. Mas é um sinal de que alguma coisa está sendo feita errada na seleção, mas é um bom sinal de que pelo menos os jogadores a gente tem. Se alguém conseguir fazê-los jogar melhor, a gente tem alguma esperança para 2026, porque jogando a bolinha que está jogando, realmente só com muito otimismo. Alicia, Danilo... largaste uma pimentinha. Diga, Renato. Não, é porque o Danilo Valavieri já me provocou, né? Então agora eu vou devolver a provocação para ele. Tem uma solução muito simples. É pegar o Abel Ferreira. Pega o Abel Ferreira, bota na seleção, dane-se o Palmeiras e simplesmente a gente vai resolver o nosso problema. É só isso. Vários problemas, né, Renato? E aí, Danilo? Uma vez só. Vários. Bom, eu ia dizer o seguinte, Danilo, a Alicia largou uma pimentinha com o Deivinho, com o Daverson, fez chover ontem na vitória do Atlético Mineiro, o chat já veio. O pessoal já falou aqui no chat da live que o ataque da seleção tem que ser Vini, Rafinha e Daverson. O Deivinho é a solução, então, Danilo. E me diz uma coisa, hein? Antes de te dar boa noite, eu quero saber o seguinte, vou fazer o outro lado da pergunta. O Rafinha de verdade é o que no Brasil não consegue jogar ou é esse que está brilhando no Barcelona? Boa noite. Pois é, boa noite a todos. Boa noite, Bruno, que está direto aí num esforço de reportagem dentro do carro lá no campo de guerra, né, Brunão? Daqui a pouco vai... Ele é o próximo. Bruno, calma que já vai, tá? Calma que já vai, Bruno. Um pouco da situação. Eu concordo com a parte da bagunça da CBF, com a dificuldade do treinador conseguir colocar um padrão de jogo. Eu acho que o Dorival, obviamente, tem culpa nessa questão, porque, como eu sempre gosto de falar, ele teve ali 40 dias, 50 dias na Copa América e nos amistosos antes para fazer um treino, para fazer um time, e a gente não viu uma evolução nesse período. Mas eu vou fazer uma comparação com o resto das outras seleções que a gente pode ver nas datas FIFA. E é difícil a gente ver, por exemplo, o Bellingham jogando tão bem. Acho que a única grande exceção é a Espanha, que os jogadores eles conseguem repetir um desempenho semelhante aos que tem no time, talvez por já jogarem há muito tempo juntos, por ter uma base que veio já da seleção olímpica, enfim. O próprio Mbappé na França muitas vezes não consegue repetir o melhor futebol. Eu acho que tem sim uma culpa da CBF e dos técnicos, mas tem também uma dificuldade de adaptação quando você pega e tira o cara que treina todo dia num time, joga todo dia com os mesmos jogadores e depois tem que se adaptar em 10 dias rapidinho ali. E aí, quando você tem essa dificuldade, você precisa de um treinador ainda melhor, com as melhores qualidades possíveis, com a parte tática mais afiada possível, e aí é nessa parte que eu acho que o Brasil está atrás. Nessa adaptação que a gente vai ter num momento de 10 dias, os caras não jogam sempre no mesmo estilo, com treinadores diferentes, não estão sempre com os mesmos companheiros, então acho que é nesse ponto que está para trás. Agora, para olhar o copo meio cheio, eu acho que o Rafinha, de 10 ali, tentando armar, não exatamente porque ele joga assim ou não no Barcelona, porque como disse o Renato, não é exatamente o que ele repete, mas o Rafinha jogando mais centralizado foi, eu acho que o momento que a gente viu alguém mais próximo de fazer um jogo decente nessa posição no Brasil, porque a gente já teve Paquetá, já teve o Rodrigo, teve algumas alternativas que eu não gostei. O Rafinha ali talvez seja uma alternativa, vamos ver se ele consegue se firmar daqui para frente nessa posição, mas eu sempre dou esse desconto até um desconto que a gente pode olhar o Messi, por exemplo, quanto tempo demorou para o Messi conseguir ser aprovado na seleção argentina e o que ele fazia no Barcelona até então. Então acho que tem essa adaptação que a gente pode dar um pouquinho de desconto, mas não livra 100% a CBF e o Dorival. Perfeito, Danilo. O seguinte, a gente recebeu o superchat do Edu Ferreira. Ele mandou o seguinte: boa noite. Não iremos resolver com Abel Ferreira. Essa é pra ti, viu, Renato? Técnicos portugueses precisam de tempo para treinar. Técnico de seleção não tem esse luxo. Portanto, Edu Ferreira é contra o Abel Ferreira na seleção, defendido por ti, viu, Renato? E de camisa verde ele tá, né?
Dá uma olhadinha no coisinha dele. Está de camisa verde. Coincidência, né? Gente, o Dorival teve 1 mês na Copa América. 1 mês. Tudo bem, até entendo que você diga, o cara assumiu, não teve tempo para treinar, pega os jogadores, faz 2 jogos, devolve. Mas o nosso Dorival teve 1 mês para treinar e não aconteceu rigorosamente nada.